Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, pois sendo o dono de tudo, no entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em nossos corações, e Ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igual, pleno herdeiro por decreto de Deus. Amém? Deixa eu te explicar um pouquinho o que estava acontecendo quando Paulo escreveu esse texto. Paulo, quando ele escreve para os Gálatas, quando ele vê a igreja de Gálatas, ele escreve para uma igreja que está se desviando, que está saindo daquilo que Deus chamou eles. E Paulo foi o tutor deles. Paulo que ensinou como eles deveriam andar, Paulo que ensinou como eles deveriam se portar como cristão. E Paulo vê essa igreja saindo dos trilhos, voltando para as velhas práticas, voltando para aquele lugar da onde eles saíram graças ao Espírito Santo, graças a Jesus. E ele explica para esse povo que eles não eram mais escravos, porque eles já tinham atingido a maturidade. Se você for terminar de ler Gálatas, ele vai falar que Gálatas, vocês são livres. Ele vai ensinar sobre o Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito. Por quê? Porque a igreja de Gálatas era uma igreja madura, era uma igreja adulta. E eles estavam querendo voltar ao lugar aonde a lei é que ditava a vida deles. E a lei só nos levava a um lugar: a morte. A lei, o fim da lei era a morte. Por isso que Jesus, quando ele vem à terra, a Bíblia diz que ele cumpriu toda. Vocês estão aí comigo? Vocês estão me ouvindo? Jesus, ele cumpriu toda a lei. Para quê? Para que ele pudesse ser morto por ela, e então nós pudéssemos ser livres, e então nós pudéssemos ter acesso ao Espírito Santo. Mas nós não queremos, muitas das vezes, nós não queremos essa maturidade, porque automaticamente vem responsabilidades. E quantas pessoas dentro da igreja nós conseguimos ver que são, quem sabe tem 10, 20, 30 anos de igreja e são imaturos, são como crianças, são como pessoas que têm que ser levadas, igual a Ruth.
A Ruth, ela tá aprendendo a andar. E ela, todo lugar que ela vai, tem que ter alguém com ela, algum adulto para segurar, para ver se ela não vai cair, se ela não vai tropeçar. E quantas vezes nós, como cristãos, precisamos que pastores, líderes, não que nós não precisamos ter contatos com eles, mas precisamos que ele esteja em cima de nós o tempo todo, falando: não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. Sendo que quem nos direciona, quem nos guia é o Espírito Santo. Se você é novo convertido, se você tem menos de 1 ano de conversão, você não precisa ouvir isso. Você precisa de alguém para te ensinar, você precisa de alguém para estar mais perto de você. Mas se você tem mais de 1 ano, se você já ouviu o pastor Daniel pregar durante 1 ano, você está muito bem capacitado e capacitada para caminhar sozinho, caminhar com suas próprias pernas. E quando eu digo isso, não é para você ir lá e abrir uma igreja, entenda isso, mas você pode resolver os seus problemas. Você sabia disso? Você pode orar por algum problema que você está tendo. Quando eu aceitei Jesus numa igreja muito pequena. Eu dou glória a Deus pela vida dos pastores, dos líderes que eu tive, todos. Mas eu me lembro que eu precisava, durante 1 ano, um pastor, não era pastor na época, mas um líder me acompanhou de perto, falando assim: ó, você tem que fazer isso, você tem que jejuar regularmente, você tem que orar, você tem que adorar a Deus, você tem que ler a Bíblia. E durante esse 1 ano ele me acompanhou de perto, estando junto comigo, indo na minha casa todos os dias, quase, praticamente todos os dias. Durante 1 ano eu vi a cara desse cidadão. Por quê? Eu era novo convertido, eu não sabia o que eu tinha que fazer, e ele me acompanhou, até que um dia eu comecei a caminhar sozinho. Então quer dizer que você abandonou ele para trás? Não, eu comecei a andar com as minhas próprias pernas, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a falar assim: se eu preciso de uma resposta para isso, eu vou encontrar na Bíblia, eu não preciso ligar para o meu pastor: pastor, por que Jesus teve que morrer mesmo? Não, eu comecei a buscar as minhas respostas dentro da Bíblia, orando. Eu me lembro um dia, deixa eu contar um testemunho aqui para você. Eu me lembro um dia, eu morava numa casa que ela não tinha casa na frente, era tipo um pasto. E aí eu comecei a orar, sentado no sofá. Aí eu ajoelhei no sofá e debrucei na janela, e comecei a olhar as estrelas. Eu comecei a orar, comecei a falar para Deus: falei: Deus, por que você fez essas estrelas? Deus, o que significa cada brilho dessa estrela? Eu comecei a conversar com Deus de uma forma que até aquele dia eu nunca tinha experimentado. E quem me levou até lá foi o meu líder, foi o meu pastor, mas a partir daquele momento precisava partir de mim, precisa partir de você. As respostas que você quer em Deus precisam sim de um líder, de alguém para te direcionar, mas muitas das coisas Deus quer falar diretamente com você. Eu creio que para nós, como igreja, para o Ministério Geração Livre, nós estamos passando de um nível para outro. A Bíblia fala que em Ezequiel, se não me falha a memória, que um anjo do Senhor veio e pegou na mão do profeta, Ezequiel 47, e aí pegou na mão do profeta e levou ele até um lugar, e tinha um rio muito grande, e aí ele pegou uma corda para medir, e aí eles começaram a andar, e ele andou num lugar que a água dava no tornozelo. Eu vou te explicar a quantidade que eles andaram, média de 1 quilômetro. Eles andaram quase 1 quilômetro para chegar no lugar onde as águas davam no tornozelo. Aí eles andavam mais e mais, aí mais 1 quilômetro.
As águas estavam nos joelhos. O que eu vejo? Nós, como igreja, se você está aqui, se você é filho desse ministério, dessa igreja, você precisa entender aonde nós estamos. Você não está mais debaixo de nenhuma lei. Você não é escravo do pastor, você não é escravo de ninguém aqui dentro. Você é livre. E vai chegar um momento em que um anjo vai vir, vai pegar você pela mão e vai falar assim: vamos caminhar agora, vamos caminhar. E você fala: mas eu estou andando tanto, eu não vejo nada, a água ainda está no tornozelo. Mas você precisa continuar caminhando. Porque se você continuar lendo o texto, vai falar que ele chegou num lugar onde as águas cobriam eles. E só poderia ser a nado. Existe um lugar desse para você. Mas você está pensando aí assim, ó: não, mas isso é só para pastor, isso é só para o ministro de louvor lá, que precisa mergulhar mais fundo. E a gente até canta, né? Eu gosto da música da irmã lá que canta. Não, é para você. Você precisa tomar uma atitude e ir mais fundo. Você precisa tomar essa atitude. E eu me lembro que eu fiquei na janela das 11 mais ou menos da noite até umas 4 horas da manhã, olhando as estrelas. E eu me lembro que no final eu ouvi uma voz dizendo bem assim, ó: isso é uma obra-prima que eu fiz para você. Quem sabe aquelas estrelas nunca mais estariam naquela posição de novo. Quem sabe aquelas estrelas nunca mais brilharia daquele jeito de novo. Eu pude contemplar algo que Deus fez para mim. Você pode contemplar algo que Deus fez para você. Nós precisamos começar a andar com as nossas próprias pernas. Nós estamos passando de um nível para o outro. Eu gosto muito de videogame. Se você acha errado, me perdoa. Eu gosto muito de videogame. E eu me lembro que eu jogava um jogo chamado Super Mario World, lá em 1900 e alguma coisa. E eu me lembro que na época que eu comecei a jogar era muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas aí eu fui jogando. Tinha uma época que eu zerava o jogo em 5 minutos. Eu descobria coisa que não existia, que ninguém sabia onde estava. Mas eu tive que praticar muito para isso. Eu tive que ir lá e praticar. É como um jogador de futebol. Já viu o Ronaldinho Gaúcho batendo falta? Você acha que ele não praticou muito? Você acha que aqueles jogadores de futebol que acertam aquelas bolas fantásticas, Cristiano Ronaldo de bicicleta, você acha que ele não teve que praticar muito para dar uma bicicleta daquela? Eu não dou conta. Eu não dou conta mesmo. Mas ele praticou para isso. Para. Pastor Daniel disse que dá conta de dar uma bicicleta daquela. Será, Deus? Nós precisamos ter uma vida em Deus. Nós precisamos ter vida com Deus. Ele nos libertou. Nós não estamos mais debaixo de escravidão. Eu e você somos filhos. Somos filhos de quem? De Deus. Você é filha de Deus e Deus te ama. Deixa eu te dizer algo. Mas quem sabe você está começando a caminhar hoje. Quem sabe você está começando a caminhar agora. Se você está começando a caminhar, se você tem dificuldade, procure o seu pastor, procure um pastor dessa casa, procure um líder. Eu tenho certeza que nós vamos te direcionar para você começar a caminhar com as suas próprias pernas. Sabe por quê? Você tenta imaginar, a Ruth, ela está com 1 ano, faz 1 ano hoje. E você imagina que se daqui 5 anos eu tiver que andar com ela no colo o tempo todo? Pastor Daniel, você consegue andar com a Heloísa no colo o tempo todo?
E aí? Não dá. Não dá. Você precisa começar a caminhar. Você não depende do seu pastor. Cara, não fala isso que eu nem vou ouvir mais na igreja. Calma. A igreja é um lugar para nós termos comunhão, para nós nos fortalecermos. Ah, mas vai surgir uma dificuldade lá na frente, mesmo depois de você já maduro. Aí você vai falar: pastor Daniel, eu estou com uma dificuldade assim, assim, assado. O que o senhor acha? Ele vai te mentorear, ele vai te direcionar para o que Deus tem para você. Mas nós precisamos sair deste lugar. Precisamos sair deste lugar onde tudo é lei, onde tudo é morte, tudo gera morte. Você às vezes está matando o seu pastor e não sabe. Às vezes você está se matando e não sabe. Irmãos, nós precisamos crescer. Eu e você precisamos crescer como igreja. Como igreja. Para de mimimi, de chororô. Nós precisamos ser homens maduros. Você que é mulher, é uma mulher madura. Sabe por quê? Lá em Romanos 8:19, diz assim, que a própria natureza criada, ou a criação, aguarda com anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Vocês são o quê? Nós somos o quê? Então, a criação, toda a criação, não são só os seres humanos, toda a criação anseia que você se manifeste como filho. Eu e você precisamos nos manifestar como os filhos de Deus em todos os lugares. E ser filho de Deus não é você chegar na pessoa e levar ela para a morte. Pelo contrário, é levar ela para a vida. Quantas vezes nós ouvimos, eu já ouvi isso de crente: ah não, você é pastor? Mas você pode tatuagem? E essa barba desse tamanho? Por que você usa short? Irmãos, se Deus te chamou para ser desse jeito, você não tem barba, amém, glória a Deus. Deus não falou para você fazer tatuagem, você não faz tatuagem. Você não pode andar de short, glória a Deus, não ande de short. Deus me chamou desse jeito. Eu sou filho de Deus, sou amado por Deus desse jeito. E eu tenho certeza que você é amada, você é amado do jeito que você é. Do jeito que você é. Deus te ama do jeito que você é. Ah não, mas são tantas leis que as pessoas colocam sobre nós, tanto julgo que as pessoas colocam sobre nós. Deixa eu te dizer algo: se você é um membro dessa igreja, não é tempo mais de pôr julgo sobre ninguém. Ah, chegou. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Quando eu tinha meus 12 anos, eu acho que é isso, eu tinha mais ou menos 12 anos. Eu morava em São Paulo. E eu me lembro de ir numa igreja. Eu morava com meu pai num prédio, e o pessoal do prédio convidou um dia para ir na igreja, e eu fui, gostei da igreja e fui. Era uma Assembleia de Deus, se não me falha a memória. E eu me lembro que eles me levavam algumas vezes, e depois eles pararam de ir, e eu continuei indo, 12 anos andando nas ruas de São Paulo lá, igual um doido. E eu ia na igreja, e um dia sentou dois caras, cheio de piercing, todo tatuado, cabelo, um tinha o cabelo pintado de loiro, outro tinha um moicano muito louco assim. E aí, no final do culto, alguém quer aceitar Jesus e tal, aquela coisa, né? E aí ninguém levantou, ninguém se mexeu. Eu me lembro como se fosse hoje. O pastor vira e fala assim: vocês dois aí, vocês não querem aceitar Jesus? Eles dois se levantam e falam assim: nós já somos cristãos, nós servimos a Jesus. E eles se sentaram. Eu cresci com algo em mente. Se eu nunca mais fui na igreja, eu parei de ir na igreja e tal.
E eu cresci com uma coisa em mente. E eu pensava assim: eu preciso conhecer uma igreja igual a desses caras. Eu até perguntava para o meu pai: pai, onde que tem uma igreja assim que vai uns caras com tatuados, de cabelo pintado? Você não sabe aqui não? Porque eu queria conhecer um Deus que me deixava ser do jeito que eu quero ser, que não chegava e colocava jugo em cima de mim, que me matava, me levava para a morte. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele fala para você: você quer vir? Então vem, me segue. Esse caminho vai te levar para a morte, para a sua morte, para a morte dos seus pecados, suas vontades, seus desejos carnais. Mas Ele não te mata, é você que tem que se entregar para a morte. Eu quero que você entenda que a partir de hoje, você não é mais um crente que precisa de mamadeira, cheio de mimimizinho, chorão. Eu profetizo sobre a sua vida que você é um crente maduro, sarado. Você é filho de Deus. Ah, não, pastor, mas... Não, pastor, está tão diferente você. Deixa eu te dizer algo. Você crê em Deus? Você crê em Deus? Amém? Então, se você está aqui, você crê que o nosso pastor é um homem de Deus, amém? Se Deus deu uma direção para ele, você vai seguir a direção que Deus deu para ele, amém? Cara, qual é a dificuldade? Oi, minha linda. Vai lá no tio. Sabe o que acontece? Quando nós somos infantis, nós somos igual a Ruth. Nós não sabemos que não pode parar. Que, não, eu quero colo. Nós sabemos a hora. Nós sabemos nos colocar. Eu me lembro que com 12 anos, com 14 anos, eu morava aqui já em Rondonópolis. E eu me lembro que eu sempre estive junto com os adultos da minha família. Eu sempre estive com os adultos. Por mais que tivesse crianças, mais crianças na família, eu nunca estava com os adolescentes, eu estava com os adultos. E eu ouvi muita coisa que criança não podia ouvir. E sabe o que acontece? Quando você vai crescendo, isso vai gerando coisas na sua mente que te traumatizam. Quem sabe você que participou de uma outra igreja, teve um outro pastor, e você ouviu coisas que você não poderia ouvir, porque você era uma criança. Você se machucou com palavras, porque você era uma criança. Deixa eu te dizer algo. Quando eu aceitei a Jesus, quando eu comecei a ter práticas espirituais, comecei a orar em línguas, comecei a jejuar, comecei a ler a Bíblia, esses traumas começaram a ser retirados de mim. Já falaram coisas de mim que eu não fiz. Irmãos, já tentaram me matar como cristão, tentaram me levar para um lugar onde Deus não me chamou para ir. Graças a Deus, eu falei para o pastor Daniel esses tempos, eu falei, graças a Deus eu conheci Jesus. Graças a Deus eu sempre tive um relacionamento muito sério com Jesus. O Espírito Santo sempre foi muito colado, eu sempre fui muito sedento por Ele. E nessas horas, quando eu via pessoas tentando me levar para a morte, ocasiões tentando me levar para a morte, para um lugar onde eu iria ser, quem sabe, desviar, sair dos caminhos do Senhor, sabe em quem que eu agarrei? Não foi no meu pastor, não foi na igreja, na placa da igreja lá fora, bonitona, foi em Jesus. Porque eu sei que eu sou filho. Eu falei, pai, vem cá, pai, vem cá, eu preciso de você.
A partir do momento, eu creio que eu tenho intimidade suficiente com o pastor Daniel. A partir do momento que Jesus não for mais o nosso foco, eu vou chegar para ele e vou falar: desculpe o jeito que eu vou falar, tá? Mas é o jeito que eu falo com ele. Ô Dani, tá errado. Dani, nós não podemos fazer isso. Você acha que nós não podemos fazer assim? E se você perguntar para ele, pergunta se eu não sou um cunhado chato. Eu sou cunhado tem que ser chato, irmão, senão não tem graça. Você tem um cunhado chato, você sabe com o que eu estou falando. Mas nós precisamos sair da mentalidade de escravos. Eu e você precisamos tirar a mentalidade de escravos da nossa mente. Você precisa crescer, e Deus lhe trouxe até aqui para você crescer. Você acha que não tem aquele número grande de pessoas aqui, por quê? Porque Deus quer que você cresça. Ah não, mas é tão difícil crescer, eu gosto tanto de ficar na mamadeira, na papinha. Não, irmãos, a comida que nós vamos começar a dar aqui vai ser comida forte. Criança não vai ficar aqui não. A criança vai vir, nós vamos tratar a criança como criança. Mas os adultos vão comer comida de adulto. O maduro vai comer comida de pessoas maduras. Nós temos que parar de criancice. Nós somos filhos de Deus? Sim, somos filhos. Somos amados. Somos cuidados por Ele. Mas nós não somos mais crianças. Sabe por quê? Porque a criança vive debaixo da lei. A criança vive sob tutores. E não responde por si só. Mas a partir do momento que você é um adulto, você tem direito na herança. Você tem direito às partes que é do seu pai. Não é tempo mais de andar. Ai, não. Pastor, me ajuda, pastor. Meu Deus, pastor. Para, você vai procurar seu pastor, você vai falar assim: pastor, trouxe uma oferta para você aqui, ó. Toma. Sabe por quê? A pessoa madura, a pessoa madura, eu disse a oferta, um exemplo, mas você vai chegar na igreja, aí o irmão vai começar a tocar o violão, você não vai precisar que ele fale assim: ô irmão, levante suas mãos, feche seus olhos. Não, você já vai chegar na igreja já chapado, levantando suas mãos, sem precisar de nenhuma nota de violão, de teclado. Você vai só levantar suas mãos e falar: pai, eu estou aqui, pai. Você vai começar a ser dependente de Deus. Escuta o que eu estou te dizendo. Não se preocupe se algumas pessoas que você gosta, que vêm na igreja, pararem de vir. Não se preocupe. Sabe por quê? Porque Deus tem uma direção para cada um. Nós vamos começar a viver níveis de conhecimento em Deus que poucas pessoas vão ter nessa cidade. Nós vamos ter, eu creio que Deus está ungindo a nossa igreja, os nossos líderes, com uma unção de sabedoria, com uma unção com óleo fresco, com um óleo de paternidade, sabe? Que, irmãos, vocês precisam ter noção do que Deus tem para nós. Ah não, mas Deus tem esse aqui, vamos ter aí 300 membros, e tá bom, e é isso aí. Não é isso. Nós vamos alcançar muitos, mas muitos mais. Outros pastores já vêm atrás de nós, mas vão vir muito mais pastores. Sabe por quê? Não porque nós somos bons, ou porque nós somos melhores em alguma coisa. Não, porque nós estamos buscando algo em Deus profundo. Irmão, sabe, deixa eu contar um negócio para você. O pastor Daniel, talvez, ele sabe disso. Mas essa igreja não começou como um grupo de jovens. Ela começou numa casa, com um grupo de oração.
Essa igreja começou orando com pessoas falando que saiu do corpo, que praticamente morreu, com pessoas que iam orar e dormia. E aí Deus dava uma palavra para nós, assim: meus filhos, hoje é o dia de descanso. E nós acordávamos chapados. Essa igreja não começou do nada. Essa igreja começou como um embrião, com oração que às vezes 5 pessoas, e que nós nos embriagávamos de Deus. Vocês precisam entender que Deus está nos levando a um lugar mais profundo. É um novo nível. E às vezes, quando nós mudamos de níveis, fica mais difícil. Fica mais difícil. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você está andando, você já entrou no rio, aí o rio é rasinho, você vai andando normal, né? Aí a água começa a bater no joelho, ela começa a ficar pesada, não é? Você começa a ficar ter dificuldade de andar. É mais ou menos isso. Existe um momento de transição que fica difícil de andar, que fica complicado de andar, mas você está olhando para as águas mais profundas e você está olhando e falando: não, eu vou passar. E aí quando você chega na parte mais profunda, que a água está no pescoço, você fica só a cabeça para o lado de fora. Não é desse jeito? Você quer refrescar. Deus vai nos levar a um lugar onde a criação tem aguardado, onde nós vamos começar a manifestar a filiação de Deus. Nós vamos começar a manifestar que nós somos filhos de Deus. Não adianta: mas a minha vida vai continuar a mesma coisa. Se a sua vida continuar a mesma coisa, Deus não vai fazer nada em você. Não, mas eu trabalho lá, eu faço faculdade, lá é do mesmo jeito. Não, Deus vai te transformar lá. Deus vai começar a mudar você lá onde você estuda, onde você trabalha, e as pessoas vão começar a olhar para você e falar assim: nossa, Leandro, você está diferente, hein? O que está acontecendo com você? Nada, não sei. Não, você está diferente, tem alguma coisa diferente em você. Aí vai passar os tempos, vai passar os dias, as pessoas vão começar a te procurar, pedir conselho. E as pessoas vão falar assim: não, você tem uma palavra de Deus para mim, eu tenho certeza disso. Nós precisamos nos colocar na posição de filhos, não de escravos. Eu e você somos filhos, e a criação aguarda a nossa manifestação, a manifestação dos filhos. Não é mais tempo de você ficar debaixo de lei, debaixo de morte. Se você estivesse aqui na segunda, você ia entender o que foi a Páscoa. A Páscoa é o passar sobre, é a morte passando sobre. A morte não vai te alcançar. Se você não tiver esse entendimento, você vai continuar como escravo, não vai ter direito à herança. Não, pastor, as coisas são tão difíceis para mim. É porque você ainda é escravo. Sai desse lugar de escravo, vai para o lugar de filho. Não, mas eu não consigo romper nas minhas coisas, eu até oferto, até dizimo, mas você está fazendo isso porque você está debaixo de uma lei, eu vou morrer se eu não fizer isso. Aí você vai para o lugar de filho, você vai assim: não, eu faço isso porque eu sou grato, eu oferto, eu dizimo porque eu sou grato a Deus. Eu e você precisamos sair deste lugar, do lugar de escravidão, e ir para o lugar de filho. O filho tem lugar na casa, o filho tem lugar perto do pai. Deixa eu fazer um desafio para você. Nos próximos 3 meses, não, vou fazer um desafio mais fácil. Nos próximos 2 meses, você que pode, comece a jejuar uma vez por semana. Comece a jejuar uma vez por semana. Mas o jejum tem que vir acompanhado com oração. Não é só jejuar, porque jejum sem oração é regime. Você vai começar a jejuar. Mas eu vou jejuar quanto tempo? Quanto tempo você quiser. Não, eu vou jejuar. Tem um pastor, o pastor Bill Johnson, ele fala que o melhor jejum é da meia-noite às 6 da manhã.
Porque aí fica fácil, né? Esse é o melhor jejum. Mas arrume um dia da semana, fala assim, ó, toda terça-feira eu vou jejuar das meio-dia até a meia-noite, ou da meia-noite até o meio-dia, sei lá. Se você fala assim, não, o jejum vai ser de 3 horas, amém, glória a Deus. Comece a jejuar diariamente. Ore em línguas o tempo todo. A hora que você puder orar em línguas, você vai orar em línguas. Amém? Então, o primeiro é jejuar. Você vai jejuar. Não interessa quanto tempo, você vai jejuar. O segundo é orar em línguas o tempo todo. Ah, mas eu estou conversando com alguém. Amém. Você está trabalhando, você está fazendo alguma coisa. Terminou, você está sozinho, está no banheiro, está dirigindo, está andando de moto. Você vai estar orando em línguas. Se você não ora em línguas, nos procure depois do culto que nós vamos dar um jeito nisso. O pastor Daniel, fala com o pastor Daniel que ele resolve esse problema. Terceira coisa, você vai ler um capítulo da Bíblia todos os dias. Se você não lê, se você já leu um capítulo, você vai ler mais um. Então até agora são 3 passos. Você vai jejuar uma vez por semana. Cara, jejum uma vez por semana é mamão com açúcar. Facinho. Você vai orar em línguas. Você vai ler a Bíblia. Você não precisa ler a Bíblia desesperadamente. Você vai ler a Bíblia como se você estivesse comendo. Como se estivesse comendo. Pega vamos supor que você gosta de 3 versículos. Eu vou ficar mais fácil para você. 3 versículos. Você vai ler aqueles 3 versículos. Você vai ficar lá lendo aqueles 3 versículos o tempo todo. Aí Deus falou com você naqueles 3 versículos. Aí você vai para outro versículo, vai para outro capítulo, outro livro. Mas você vai jejuar, você vai orar em línguas, você vai ler a Bíblia. E logo em seguida que você ler a Bíblia, você vai orar 15 minutos com o seu entendimento. Você vai orar pelo seu pastor, pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua família, por você, pelo seu patrão. 15 minutos. Difícil? 4 passos. 4, simples. Jejuar, orar em outras línguas, ler a Bíblia e orar com o seu entendimento. Amém? Fique de pé no seu lugar.